Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Andréa Mendes. Quero desejar as boas-vindas para essa aula. Hoje nós vamos conversar sobre os povos e culturas africanas que se desenvolveram na Idade Moderna, malineses, bantus e iorubais. A África é um grande continente, atualmente dividido em diversos países, como vocês podem observar no primeiro mapa. No mapa ao lado, nós temos uma imagem via satélite que mostra como é o continente africano e destaca duas áreas. Vocês podem ver ao norte uma área mais clara, que é a área que compreende o deserto do Saara, e uma área mais escura, que compreende as florestas e savanas africanas. Este continente, durante a Idade Moderna, entrou no mapa mundo europeu porque ele era uma das rotas de comércio dos navegadores que deram início às grandes navegações e também era um caminho, uma rota para a terra das especiarias. Por essa razão, nós podemos observar que nesse planisfério de Mercator, que foi construído em 1587, vemos como o mapa da África ele está mais delineado, a costa está mais parecida com o que é hoje, enquanto que o continente americano ainda não está visivelmente, como nós o conhecemos hoje. O continente africano tem diversos aspectos físicos que são importantes para a gente entender o desenvolvimento tanto das civilizações antigas, quanto das civilizações modernas e também dos dias atuais. Se nós observarmos bem este mapa, veremos que na área do nordeste do continente, o limite é com o Mar Vermelho, que o separa então da Península Arábica. Já ao norte, o limite é com o Mar Mediterrâneo. A oeste, nós temos o Oceano Atlântico, a leste, o Oceano Índico e ao sul também temos o Oceano Atlântico. O continente africano, ele também é muito famoso pelos seus acidentes geográficos, sendo um dos maiores e mais impactantes o deserto do Saara. Esta região, apesar de ser bastante inóspita e atingir temperaturas altíssimas, ela também tem os seus habitantes, que são povos de origem nômade, estão constantemente se deslocando de uma aldeia a outra, de um oásis a outro, e também são conhecidos como berberes. Na imagem vocês podem ver um cameleiro com os seus animais aí esperando a próxima tarefa, a próxima missão. Além do deserto do Saara, o continente também tem uma faixa de terra chamada de Sahel. Essa faixa ela começa no Oceano Atlântico e termina lá no Mar Vermelho. O Sahel é uma área importantíssima porque desenvolveu diversas sociedades e hoje se encontram importantes países como Gâmbia, Senegal, Mauritânia e Mali, Burkina Faso, Argélia, o Níger, a própria Nigéria, Camarões, Chade, Sudão e o Sudão do Sul, a Eritreia e a Etiópia, a Djibouti e a Somália. Outro acidente geográfico importante do continente é o deserto de Kalahari, que fica no território que abrange áreas do atual país Angola, de Botsuana, da Namíbia e também da África do Sul. Sua extensão é enorme, com 900 mil quilômetros quadrados, mas também é uma região habitável. E aqui nós podemos ver população, em um grupo de bosquímanos fazendo uma caminhada sobre uma duna do deserto de Kalahari. A África também tem uma floresta tropical, que é a segunda maior floresta do mundo.
Fica a dica para vocês perguntarem à professora de geografia qual é a primeira floresta tropical. E essa floresta, ela se localiza bem no centro da África e engloba vários países, como a República Democrática do Congo, o Gabão, a Guiné Equatorial, Camarões e também parte da região centro, africana. Na imagem, vocês podem ver como a floresta é densa, como as árvores são altas e também um pouco da fauna, a presença aí de um belíssimo elefante fazendo seu passeio. Além dessa área, a África também tem as famosas savanas que aparecem muito nos filmes, nos seriados, nos desenhos animados, e é a quarta, na verdade, é o quarto bioma mais importante. Lá é que fica a região, chamada Serengeti, que fica lá dentro do Rift Valley, ou do Vale do Rift, e compreende uma parte da Tanzânia e do Quênia. Aqui nós podemos ver antílopes, na paisagem belíssima da savana. E a África também tem rios importantíssimos e grandes, extensões, como por exemplo o Rio Nilo, que começa lá no Sudão e atravessa uma boa parte do continente, chegando ao Mediterrâneo, onde fica o seu delta. O Rio Congo, o Rio Níger, Zambeze, o Rio Limpopo e o Rio Cubango. Na foto temos uma imagem do Rio Nilo. E a África? Além desses aspectos geográficos e físicos, há outro ponto muito importante. A África é o berço da vida, é o berço da humanidade. Foi no continente africano que foram encontrados os primeiros fósseis de hominídeos ou humanoides, que são os ancestrais dos seres humanos. Aqui nós temos o fóssil de Lucy, que é uma Australopithecus afarensis, que foi encontrada então na África e ajudou bastante os paleontólogos e arqueólogos a entenderem como aconteceu a evolução para a humanidade. Agora que já falamos dos aspectos físicos, já ressaltamos a experiência dos achados arqueológicos, vamos nos focar nos impérios, reinos e sociedades que se desenvolveram do que corresponde ao século XII até o século XVI. Vamos começar então pelo Império Mali. Vocês estão vendo, essa imagem, eu até repeti essa imagem, vocês vão ver daqui a pouco. Este império ele se desenvolve no que hoje é o Sudão Ocidental, numa área de confluência entre os rios Níger e Senegal. Era habitado por um povo chamado Mandiga e, apesar dessa etnia, existiam diversos povos que também viviam neste território. Graças à existência dos griots, que eram contadores de histórias, músicos, musicistas, trovadores, numa linguagem mais ocidental, sabemos bastante sobre o Império Mali, porque estes homens, através da oralidade, passavam então as histórias de como eram os costumes, as tradições, as crendices, as crenças, as biografias dos líderes políticos, e dessa forma nos chegou um legado muito forte que foi transmitido durante os séculos graças à existência dessa personagem importantíssima, desse guardião das histórias, dos conhecimentos, das músicas, e isso é de grande importância para a gente entender que todas as sociedades precisam dos seus contadores de histórias, das suas contadoras de histórias. Para vocês terem uma ideia, os griots eles eram tão importantes no Império Mali que quando eles morriam eram sepultados dentro de um baobá, que é uma árvore considerada sagrada na África.
Depois vocês podem também pesquisar um pouco sobre a simbologia do baobá. Eu trouxe essa imagem porque eu achei ela muito representativa. Tem um griot no centro, contando uma história e todo mundo está olhando para ele, está todo mundo admirado, ouvindo. Porque para as pessoas era uma oportunidade também de aprenderem, se entreterem, se divertirem, sonharem. Pois cada dia se aprende algo novo, basta saber ouvir. O Império Mali ele surgiu então entre o século XIII e o século XV. Ele foi fundado em 1235 por um príncipe, que é o Sundiata Keita. Tem aqui uma representação de como ele seria. E este príncipe, ele fez algo muito diferente. Ele se converteu ao islamismo. E assim ele ampliou o contato com os povos muçulmanos que moravam na Arábia, mas que também já moravam no próprio continente africano, e estreitou relações comerciais com eles. O príncipe não governava sozinho, tinha um conselho que o orientava e também dependia de altos funcionários, que hoje nós chamamos de burocratas. É claro que houve um grande investimento e o Império Mali, nós podemos afirmar que foi uma referência na história da África moderna. Basta observar estas duas construções, a mesquita e a Universidade de Sankoré, que até hoje estão aqui, erguidas, para que nós possamos ver a grandiosidade de como foi este império. Os malineses, eles eram produtores de ouro, então eles eram extremamente ricos, porém não se descuidavam das outras atividades econômicas. Também se dedicavam à agricultura, à pecuária, artesanato e principalmente ao comércio. Na agricultura, eles cultivavam o arroz, uma espécie de milho chamada de milhete, o iame, que é tão conhecido no Brasil, o algodão para as roupas, para as indumentárias, para os utensílios e o feijão. Também eram mercadores de sal, de cobre e de noz de cola. Então percebam que o império era uma área de convergência de mercadores, de comerciantes, de compradores, então era extremamente rico. Chegou a reunir 45 milhões de habitantes, então muita, população muito grande, e durou quase, 2 séculos e meio, durou 230 anos. Tinha um exército muito bem formado, muito bem treinado, controlava várias regiões mineradoras, tinha também uma administração eficiente, contava com o apoio do povo, respeitava aquelas aldeias, aquelas cidades que não desejavam compartilhar da religião muçulmana, do islamismo, e teve então um grande imperador, o último grande imperador, que foi o Mansa Musa, que aqui eu trouxe uma referência de como ele seria. Porém, após a morte de Mansa Musa, começaram uma série de conflitos internos, de brigas políticas que acabaram destruindo o Império Mali. Outro povo que se desenvolveu foram os bantus. E os bantus, eles habitavam a região sul do deserto do Saara, como vocês podem ver no mapa. Falavam uma língua que chama-se banto, e originalmente eles vieram de Camarões e se espalharam por toda essa região que vocês estão vendo. Eram povos agricultores, também conheciam a metalurgia e, como vocês estão vendo, conquistaram territórios distantes de Camarões. Formaram um reino chamado Reino do Congo. Esse reino, ele reunia vários povos diferentes. Os Bakongos, os Luba, os Lunda e os Kikongo. O desenvolvimento desse reino começou no século XIII, quando chegou ao poder o Nimi Alukene, ou Lukene Lua Nimi. As duas formas estão corretas,
que foi o primeiro Manicongo do Reino do Congo, né? O primeiro rei. E o Congo vivia também do comércio. As cidades, as aldeias que eram dominadas pelo Manicongo pagavam altos impostos. E o Manicongo, por sua vez, era apoiado por uma elite que lhe dava toda, né, a sua estrutura de poder. Esse povo é extremamente importante para a história do Brasil, porque eles vieram para o nosso território na condição de escravizados entre os séculos XVI e o século XIX. Essa população falava diversas línguas, como quimbundo, kikongo e umbudo. Eles trouxeram muitas palavras para a língua portuguesa que hoje nós usamos sem nem questionar a sua origem. O berimbau, caçula, canjica, carimbó, né, que é uma espécie de dança, o cochilo, o dendém, que é um óleo, né, que é extraído, o fubá, o giló, o moleque, quiabo, quitute e samba. Estes homens e mulheres foram arrancados das suas terras e vieram para o Brasil nessa condição de escravizados e aqui ajudaram a construir a nossa história. Aqui ao lado nós temos uma pintura de Rugendas com vários povos de origem banto que vieram para o Brasil. Como é que eles vieram? Eles vieram na condição de escravizados, transportados em navios negreiros, maltratados, empilhados, famintos, desrespeitados. E aqui passaram a participar da economia colonial, depois da economia do império, e até hoje nós temos, né, uma dívida enorme com os seus descendentes. E os iorubás, o último grupo que nós vamos falar hoje. Os iorubás se originaram na República da Nigéria, na República do Benin e na República do Togo. E as suas cidades principais são Ifé, Queto e Oió. Ifé até hoje é uma cidade importantíssima. Depois pesquisem para descobrir mais. Trouxe inclusive uma foto do rei de Ifé, né, cercado pela sua corte, para vocês verem como é atualmente. Os iorubás são muito importantes também para a história do Brasil e de Cuba, porque eles foram também escravizados e trazidos para nosso território. Na África, eram povos livres que viviam do comércio de especiarias como pimenta, noz de cola, também eram excelentes artesãos, trabalhavam com peles, com marfim, com couro, com metal. E essas sociedades iorubás nunca constituíram, na Idade Moderna, império. Na verdade, eles não chegaram a concentrar o poder político, né, de forma que criassem um Estado centralizado. Porém, havia sim um governante, que era o Oni, e ele reunia ao mesmo tempo o poder político com o poder religioso. Os iorubás, eles criaram um sistema de crença que tem milhares de anos, baseado no culto a divindades que representam as forças da natureza, os chamados orixás. E trouxeram esse sistema de crença para o Brasil, e aqui o culto aos orixás acontece a partir da religião do candomblé e também uma religião sincrética que mistura elementos do cristianismo, do espiritismo e do candomblé, que é a Umbanda, também com elementos religiosos indígenas, tá bom? Os iorubás vieram para o Brasil e aqui a gente pode dizer
que viveram uma grande diáspora, né? Saíram da sua terra na África e vieram para o nosso país como escravos, e eles eram extremamente desenvolvidos em seu território. Alguns eram sacerdotes, outros eram príncipes, alguns eram políticos, outros eram artistas, e todos aqui foram jogados dentro da mesma situação social da escravização. Quem mais recebeu os povos de origem iorubá foi a Bahia. E é por isso que a cultura baiana ela é rica de elementos de origem africana, como nós podemos observar aqui na obra do sacerdote e artista plástico Mestre Didi. Então aqui estão algumas fontes para vocês pesquisarem e espero que vocês tenham compreendido a importância da África para a história do Brasil e do mundo. Um forte abraço e até logo. Tchau.